Iniciaremos agora o período reservado para perguntas e debate mediado pelo prático Portos Lima, diretor técnico do CONAPRA. Antes de começar a fase de perguntas propriamente dita, eu gostaria de registrar a presença do Dr. Adalberto Tokarski, diretor da ANTAC, e do Dr. Tiago Lima, vice-presidente do Instituto Brasil Logística, que muito nos honram com a sua presença. Muito obrigado. Primeira pergunta, prático Adonis, da ZP1, para o Dr. Maturana. A pergunta é: existe algum ranking ou avaliação das entidades que apresentam ou realizam análise de risco? De que modo a credibilidade dessas organizações ou pessoas costuma ser encarada pelos atores envolvidos? Boa pergunta. Adonis, obrigado pela pergunta. Que eu saiba, não existe um ranking, né? Ou avaliação das entidades que apresentam ou realizam análise de risco. Mas calma lá, não é exatamente assim. Quem realiza a análise de risco é o proprietário do risco, né? Então, esse proprietário, ele se insere num contexto, né? Ele vai ter, por exemplo, um órgão regulador que está exigindo, por exemplo, que ele faça uma análise específica de risco. Então, apesar de eu não fazer um ranqueamento, eu vou ter uma avaliação, sim, dessa análise de risco por esse órgão regulador. Seria o responsável por avaliar a adequação daquela análise. A segunda pergunta, né, de que modo a credibilidade dessas organizações ou pessoas costuma ser encarada pelos envolvidos, ela também está atrelada a essa primeira pergunta, né? Normalmente se faz em análise de risco, né, depois que alguém realiza a análise de risco, você pode ter uma empresa que contrata uma segunda empresa para fazer uma análise de risco, ela vai contratar uma terceira empresa que vai fazer peer review, né? Então, esse peer review ele é feito de maneira independente. Então, de que maneira se costuma encarar essas análises, a credibilidade? Bom, em geral, você avalia a credibilidade desse peer review. Ele foi feito por uma instituição idônea, essa avaliação ela foi feita realmente de maneira independente. Eu acredito que seja dessa maneira que a sociedade encara, dá credibilidade a essas análises. Então, para resumir, né? Quanto mais credibilidade eu dou a um setor, né, da indústria, mais credibilidade a sociedade dá àquele setor, porque a própria sociedade é quem dá a credibilidade, né? Então, a fonte é a mesma, né? É isso. Será que eu consegui responder? A segunda e última pergunta é do comandante Marcos Fonseca, da DPC, para o prático Schenck. E a pergunta é: como o senhor avalia as ferramentas da IALA, exemplo, a CIRA, para o processo de habilitação de comandantes para a dispensa do serviço de praticagem, também conhecido como PEC? Obrigado, agradeço a pergunta, eu acho muito pertinente, até porque eu acho que essa metodologia já foi usada até com esse fim. O que eu teria para comentar sobre isso, sem querer me comprometer, né? A questão, ela foi desenvolvida para atender esses dois propósitos: VTS, estabelecimento de VTS e auxílios à navegação. Obviamente que elas podem ser utilizadas em mais propósitos. Eu só acredito o seguinte: nós estamos falando aquilo que eu falei da caixa de ferramentas. Nós temos várias ferramentas. Não quer dizer que essa seja a ferramenta mais adequada para isso. Eu acho que, particularmente nessa questão da isenção de praticagem, você tem que se levar muito em conta o fator humano e não só as questões ambientais. Tem que avaliar até que ponto, e isso é um dos trabalhos que eu acho que está sendo muito bem desenvolvido pelo Lab Risco,
até que ponto determinados fatores organizacionais, isso foi apresentado ali, impactam na probabilidade de erro humano. Eu acho que essa metodologia, particularmente a CIRA, né, que foi comentada, ela não avalia isso, ela pode ter uma noção, mas ela não tem como quantificar isso. Isso só a partir de uma ferramenta mais elaborada, um modelo que é um pouco mais complexo, como a gente pôde perceber dessas últimas duas apresentações. Então, eu acho assim, toda ferramenta ela pode ser utilizada, mas ela tem que se entender quais são os potenciais dela e quais são as suas limitações. E, geralmente, num problema, quando é mais complexo, não é apenas uma ferramenta. As ferramentas elas são complementares. Né? Não sei se vocês concordam aqui comigo, mas uma ferramenta pode ser melhor para quantificar determinado aspecto. Por exemplo, o IRAP é dito assim, o POLSA ele pode usar os dados do IRAP para poder quantificar uma discussão que pode estar muito baseada em opiniões, então ela traz um dado, ela diz, se fizer isso aqui, aumenta essa probabilidade. Então, eu acredito que outras ferramentas podem ser usadas nessa mesma discussão. É o caso, por exemplo, do modelo de desempenho humano, né, principalmente os fatores organizacionais que impactam o desempenho humano. Não sei, eu acho que atendeu eu agradeço a pergunta porque ela faz um apanhado de tudo nesse painel. Obrigado. Não há mais perguntas. Obrigado. Pois antes de convidar o Prático Portos para proferir as palavras finais do evento, do seminário, nós vamos convidar o Prático Schenck para que faça a entrega do certificado de palestrante, de participação e o brinde do evento para o Prático Portos.